na Vila da Guia, conversamos com a mãe na época, quando ele ainda estava desaparecido, depois o corpo foi encontrado, se comprovou que era dele, eu falei 16 anos, mas se trata de 14, a idade do jovem que perdeu a vida. Só que a novidade é que a polícia não só descobriu a motivação por trás da morte dele, como indiciou 5 pessoas. Inclusive esse homem que você vê no microfone aí, é um músico, conhecido aqui em Teresina, que foi indiciado, e você vai saber qual a participação dele nesse caso. Mas só adiantando, o Carlos Alexandre, ele foi morto antes que alguém possa pensar, ele era envolvido com facção, nada disso. A polícia comprovou que esse jovem era inocente, mas morava num local de disputa de facções em Teresina. E mesmo inocente, sem culpa nenhuma, sem histórico nenhum no mundo do crime, acabou sendo morto por conta de disputa de facção em Teresina. É o que concluiu o DHPP, ali no crime que aconteceu na Vila da Guia. Ele foi raptado por esses caras aí, ó. Inclusive aquele ali de tatuagem, eu tô lembrando dele. Ele foi preso numa operação lá, envolvido também com a Gangue do Ouro aqui em Teresina. Um tempo atrás nós mostramos ele aqui. Mas ele está envolvido em diversos crimes, você vê. E outra, esse cara aí eu me lembro dele porque fizeram uma campanha na rede social de meninas que quando viram ele aqui na operação indo preso aqui, fizeram campanha dizendo, cadê o arroba dele? As meninas dizendo que estavam apaixonadas por esse criminoso. Tá? Então, se concluiu, até o delegado Jorge III explicou que o crime contra o adolescente foi motivado por uma disputa entre facções e afirmou ainda que o principal suspeito do crime já tinha conhecimento sobre a família do jovem Carlos Alexandre, que foi morto. Você quer saber quem são os indiciados? Está na tela para você. O Carlos Alexandre morava ali na Vila da Guia, região com a presença marcante ali do PCC, integrantes do primeiro comando da capital, e o DHPP concluiu o inquérito que investiga o assassinato do Carlos Alexandre, que foi sequestrado e executado aqui em Teresina. Esse relatório eu tive acesso. Essas 5 pessoas aí você está tendo o privilégio de ver 4, né? 4 envolvidos aí nesse crime que foram responsabilizados. São 4 adultos indiciados por homicídio qualificado e um adolescente, que será responsabilizado em procedimento específico na delegacia do menor infrator. O crime, segundo a investigação, foi motivado por uma disputa, né? E o Carlos Alexandre não tinha nada a ver, mas ele estava ali no local que, de um lado, você tinha o PCC, mas você tinha também uma outra área muito próxima ali, dominada pelo grupo rival, que é o Bonde dos 40, na zona sul da capital. Então, a presença do PCC, e ele desaparece ao visitar uma área dominada pelo Bonde dos 40. Lembra que ele tinha uma namorada? E ele estava até passeando com ela? Pois é. Ele morava numa área dominada pelo PCC, mas foi visitar ou ir com a namorada num bairro que era dominado pelo Bonde dos 40 e acabou sendo morto. Não é o primeiro caso desse tipo que a gente acompanha aqui. Eu me lembro de uma trans que foi morta aqui em Teresina nas mesmas condições. Foi visitar uma amiga no outro bairro que era dominado por uma facção rival ao do bairro que ela morava, e ela também foi morta. Até quando a gente vai ter, né, esse tipo de situação acontecendo? Dudu, eu quero saber em detalhe que criminoso, quais esses criminosos você está mostrando na tela. Eu vou falar o nome deles um por um aqui, para que você tenha conhecimento de quem são eles que agem aqui em Teresina. Eu tenho detalhe aqui, ó, um por um. Ó, esse de olho fechado é o Francisco das Chagas. Tá? Francisco das Chagas é o vulgo rato. Esse de olho fechado aí, ó. O apelido dele é vulgo rato. Ele é apontado como um dos líderes do Bonde dos 40 na região do bairro Três Andares e é acusado de envolvimento direto no sequestro e na execução do Carlos Alexandre. Esse outro aí de camisa azul, branco e preta é o Matheus Vinícius Ribeiro dos Santos, conhecido como pé de porco. Pé de porco. Tem gente que gosta de comer pé de porco. Olha, esse pé de porco, ele foi indiciado como executor do crime, ele que atirou no jovem. Segundo a investigação, ele participou ativamente da abordagem, sequestro e assassinato do adolescente. Tá? Esse que eu falei que as meninas ficaram malucas com ele, um tempo atrás que mostramos a prisão, que é o sem camisa aí de tatuagem. Esse é o Michael Rodrigues de Freitas. Ele também é apontado como executor, assassino, hein? Junto aos demais, teve participação direta na captura e morte do Carlos Alexandre. Esse com o microfone na boca que eu falei que é o músico, é o Reginaldo de Freitas Martins, músico que foi indiciado por ter cedido de forma consciente a caminhonete usada no sequestro, mesmo sabendo que o veículo vinha sendo utilizado em ações criminosas. Ele estava ciente, falou, não, toma aqui a caminhonete para vocês.
Comprometeu a carreira dele de cantor. Um outro que não está aí, porque é menor, o nome foi preservado, mas também está envolvido nessa história toda, envolvendo o Carlos Alexandre, que desapareceu lá em 26 de maio, na Vila da Guia. Tá? A polícia acredita que o Francisco das Chagas, o Rato, né, que é o de olho fechado aí, já havia morado na mesma comunidade do Carlos Alexandre, mas migrou para a facção rival. Segundo o delegado Jorge III, ele reconhecia amigos e parentes do adolescente, o que reforça a hipótese de motivação territorial para esse crime contra o jovem. Olha que situação. A polícia informou que mesmo sem envolvimento com crime organizado, o garoto foi morto por suspeita de ligação com um grupo adversário. Meu Deus do céu, os caras matando de graça as pessoas aqui em Teresina, né? Olha, um jovem